bem-vindos à nossa terceira aula, não, gente, terceira live de aquecimento, né? A gente está na sequência de 10 lives do aquecimento para a semana, o grande evento, né? O maior evento do Brasil de biorressonância. Então, esse evento vai ser no dia 1º de julho, numa segunda-feira. Nós vamos ter 3 aulas. Essas aulas não vão ter custo nenhum para vocês aprenderem mais sobre esse universo da biorressonância. Então, a gente está aqui hoje, a nossa terceira live. E eu vou falar, gente, hoje é a live que eu mais gosto. Que eu vou conversar com uma querida que eu gosto muito, que é a Lília. Daqui a pouco eu já vou chamar ela. A Lília é advogada, né? Ela é mãe e muito estudiosa, muito disciplinada. E ela ah lá, oi, pois é, Lília, a Lília já tá aqui. E ela, gente, vai contar a experiência dela na biorressonância na vida dela, tá bom? E vai servir de inspiração para muitas pessoas, porque é uma maneira de vocês verem a biorressonância na prática, né? Bom, então a gente tá aqui todos os dias, viu, gente? Eu estarei aqui com vocês, 12h37. Hoje vai ser aqui no Instagram. Logo que eu terminar aqui, eu vou colocar essa live no YouTube, tá? Então, quem não se inscreveu ainda na Semana da Biorressonância, vai lá no link da minha bio, tá? Quem tiver depois no YouTube, vai no link do YouTube. Se inscrevam também no canal e segue aqui também no Instagram e faça a sua inscrição. Não é igual live não, gente, tá? Porque live, entra e assiste. Nessa Semana da Biorressonância, essas 3 aulas, precisa de você inscrever, colocar seu nome, o seu e-mail, você não vai pagar nada, mas para você receber o link para você assistir. Você vai entrar num grupo de WhatsApp e você vai ser comunicada, receber o link para você assistir as aulas, tá? Por isso que tem que fazer inscrição. Bom, pessoal, então estou muito feliz, a gente está aqui divulgando esse assunto, que a biorressonância ela é um teste, gente. O que é Porque tem muita gente que vai estar escutando essa live depois e só ouviu falar que é biorressonância, não tem nem noção. Bom, biorressonância é um teste que a gente usa o aurímetro, que é um instrumento, ou o teste de força muscular, e a gente vai ver qual que é a frequência, a gente vai ver o campo eletromagnético da pessoa, por exemplo, a Adriana que está aqui. A Adriana pode fazer... Ei, Shirlene, seja bem-vinda, meu bem. Shirlene é uma aluna maravilhosa que está sempre junto aqui, né, Shirlene? Bom, e o que você vai ver? Você vai identificar o seu campo eletromagnético e ver o que ressona, o que é indicado para você ou não. Qual que é a origem? Você está com a dor de cabeça, seu cabelo está caindo, sua memória está ruim, você não está dormindo, você está engordando. Por quê? Qual que é a origem que está por trás? Você mesmo faz o teste e vai ver. Então, facilita muito para quem é terapeutas, né? Quem são profissionais da saúde. Ah, Patrícia, mas é só nutricionista que pode? Gente, é qualquer pessoa. Quem é profissional da saúde vai usar biorressonância nos atendimentos. Quem é terapeuta também vai usar. Tem pessoas que querem aprender a biorressonância para começar a atender as pessoas, vai se tornar terapeuta. E tem pessoas como a Lília, que eu vou chamar agora, que ela usa a biorressonância, ela tem a profissão dela, ela não quer ser terapeuta, quer dizer, eu vou deixar para ela contar, mas ela usa na vida dela, tá bom? Então, gente, você pode associar em qualquer momento, tanto profissional como pessoal, tá certo? Bom, Shirlene, bom domingo para você também, meu bem. Então, gente, agora eu vou chamar aqui a Lília. Bom, muito bacana, muito legal. Eu fico assim, eu gosto muito, porque é uma maneira da gente trocar experiências, ver a experiência do outro. Ei, Lília, seja bem-vinda, meu bem. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Tô te Tudo ouvindo, certinho? beleza. Vamos Ótimo. lá. Vamos lá. Lília, meu anjo, eu tô conversando com o pessoal aqui que no Instagram, eu sei que domingo, horário de almoço é corrido, mas essa live vai ficar gravada. Eu vou postá-la logo em seguida no YouTube, então o pessoal vai ver, né? Muita gente vai ver depois. Mas vamos aqui abra seu coração e não esconde nada para nós, tá? Ô, Lília, vamos começar do início. Quem é a Lília, né? Vamos. E como que os nossos caminhos se cruzaram, É, Lília? Paty, então obrigada por me ter aqui. Eu acho que essa vai ser uma live que vai mostrar que assim, a formação é para todos, né? E não só para quem quer trabalhar com isso. Então, meu nome é Lília Finelli, eu sou advogada, sou mestra e doutora em Direito. Então, eu não tenho intenção nenhuma
Não sou da área da saúde, não tenho nada a ver com esse universo, né? Os nossos caminhos se cruzaram há alguns anos pela minha médica. Então, eu tenho uma médica funcional muito boa, a doutora Samara, e ela me falou assim: Lília, tem que checar os dentes, tem que checar os dentes. E aí eu cheguei na doutora Patrícia por indicação dela, e eu tinha o quê, doutora Patrícia? Tinha Nico. Eu tinha Nico. Essa não é a minha história com a biorressonância, né? A biorressonância, ela vem de mais tempo, assim. Mas, lá para o Nico, a gente fez várias coisas relacionadas à biorressonância para entender tanto onde que ele estava, o que que deveria ser o procedimento a ser feito. No final, eu fiz a cirurgia, né? Com a Josi. E também, assim, fizemos todos esses procedimentos posteriores à cirurgia para saber se realmente estava liberada. Eu estou liberada de alta, com a boca linda, maravilhosa. Que Então, bom. nossa história foi essa, mas a minha história com a biorressonância é mais antiga, né? Sim. A gente até tinha conversado sobre isso um pouco, 10 anos atrás, em 2014, eu fui fazer um retiro de silêncio. Advogado, preciso de uns negócios assim, né? Que é celular o dia inteiro e tal. E aí a minha treinadora, eu treinava corrida na época, ela falou: vamos pro meio do mato. Vamos pro meio do mato, a gente faz um retiro que não pode levar celular. Eu confesso que assim que o Léo, que hoje é meu marido, né? Na época nós éramos namorados ainda. Assim que ele me largou lá, eu falei: o que que eu vim fazer aqui? Nada a ver que eu quero o meu celular. Alguém, pelo amor de Deus. E esse retiro foi muito interessante e importante porque a gente fazia muitas práticas de sentir o que ressonava com o nosso corpo, né? E nesse retiro, essa minha treinadora me ensinou a técnica de biorressonância. Então, na época, ela tinha aprendido e quem ensinou a ela, né, falou que ela poderia espalhar essa técnica e eu tive interesse e ela me ensinou como fazer. Então, já tem uma década que eu faço em mim mesma, mas totalmente sem a confiança de fazer nos outros e também sem saber se, olha, será que estou fazendo certo mesmo, né? Eu não tinha essa compreensão em relação ao ambiente, como que deveria ser esse preparo e tal. Então, na última turma, aconteceu algo, né? A gente até conversou na época. O que aconteceu foi que a minha filha mais velha teve dengue. Eu fiquei muitas horas com ela no hospital, foram uma média de 11 horas, para nada, assim, para ela ser toda furada e no final ser mandada embora para casa. E depois disso eu falei assim: não, olha só, tem que ter alguma alternativa para que eu possa saber se, né, assim, se algo é grave mesmo, se eu preciso ir para o pronto-socorro, como que deve ser. E aí eu falei: não, vou. E aí eu mentalizei, viu, Paty? Eu virei e falei Mesmo? assim, foi desse jeito, assim, o valor do curso, eu virei e falei assim: olha, se for para eu fazer esse curso mesmo, esse dinheiro vai aparecer na minha conta até hoje, meia-noite. Se for mesmo eu fazer esse curso, se isso for me ajudar, né? Eu não tenho intenção nenhuma de ser terapeuta, mas se esse curso for me ajudar, esse dinheiro vai aparecer na minha conta até hoje, meia-noite. Aí, 10 horas, um cliente meu que estava, ó, muito tempo lá para pagar, ele pagou e era exatamente o valor do curso. Então, eu entrei na turma falando assim: era isso mesmo que eu precisava, e depois tive a oportunidade de usar em diversas situações. Eu acho, Paty, que você fala muito isso ao longo do curso, né? E as pessoas talvez não entendam. A biorressonância é uma técnica que envolve uma grande responsabilidade, né? Porque vem da gente, testador, aquela intenção, se nós estamos bem ou não, se a gente quer que aquilo dê errado. Então eu recordei um dia que eu fui testar meu marido e eu odeio amendoim. Odeio esse trem de pá de amendoim, amendoim, acho que esse trem é cheio de fungo e tal. E ele falou assim: vamos testar os alimentos? E ele ama amendoim, ama amendoim. Aí antes de testar, eu falei para mim mesma: Lília, você vai aceitar a resposta que vier. Se amendoim for bom para ele, é bom para ele, você não tem nada, Isso. nada a ver com isso. Ótimo. Acabou que deu que não fazia bem e nem fazia mal. Tá, neutro. Deu neutro. Deu neutro. Então, assim, tem uma grande responsabilidade envolvida nisso, né? E embora eu já conhecesse a biorressonância há muito tempo, tinha várias coisas assim que eu não tinha essa noção, né? Tinha coisas que eu só intuía.
Nesse retiro mesmo, eu tive, assim, uma sensação muito forte de que tinha algo errado ali com a minha parte do útero, né? Isso ficou muito forte em todos os dias ali, né? De que algo não estava bem, algo não estava bem. E aí eu saí de lá, fui a todos os médicos e eles falavam assim: ah, Lídia, o seu útero é atrofiado. Você toma anticoncepcional há 10 anos, mas tudo bem, quando você quiser engravidar, a gente faz um tratamento. E eu não queria. Então, naquele retiro ali, tanto eu aprendi a biorressonância, quanto eu também nunca mais tomei esse tipo de medicação. Entendi que aquilo não fazia bem, né? Mas o que eu sinto é que eu poderia ter ido muito além de só saber, ah, não, isso aqui não faz tão bem, né? Então, assim, eu me sinto mais segura hoje, tendo um direcionamento. Mas é um direcionamento, né, Paty? Não é Sim. algo assim, nossa, agora eu não vou precisar de mais profissional nenhum na minha Não. vida. Tudo É. aqui eu vou resolver. No Não. curso isso fica muito claro, essa Sim. indicação, né? Ah, eu preciso procurar o quê? Né? Para qual Sim. lado que eu vou, né? A gente até Isso. conversou, né, Paty, sobre algumas histórias. Eu não sei se você quer que eu conte essas histórias assim que eu Quero já vivi sim. Eu depois. amo as histórias. Sabe por quê, Lília? É nas histórias que as pessoas se conectam, né? Uhum. Porque eu falo, gente, a vida da gente só muda as portas e a janela. Todo mundo tem filho, tem neto, tem marido, é os problemas do dia a dia. Mas, ô, Lília, antes da gente entrar nas histórias, conta aqui pra mim, porque você até falou lá atrás, que eu achei incrível essa história sua. Você falou, não, se é para eu entrar no curso, o dinheiro tem que aparecer na minha conta. Tô chocada. Mas eu falo, gente, isso é a sintonia, né? É a É, ressonância. Então, agora, do fundo do seu coração, valeu a pena? valeu, Porque, né? Tá, valeu. tá bom. Valeu. E a gente vai falar dessas questões, assim, eu sempre pensei, olha, tudo bem, eu não quero trabalhar com isso. Hum, Mas não significa que isso não vai gerar um valor para mim. Primeiro, que eu vou sentir um pouco mais segura, né, de ter um direcionamento. E segundo, também, que se eu fosse procurar qualquer profissional, primeiro que achar um profissional que aplique já é difícil. Então, tem poucos profissionais no mercado. Segundo, que normalmente as coisas erradas acontecem no fim de semana, que é o dia que ninguém tem, você não consegue falar com ninguém. E terceiro, que às vezes o valor que você vai ficar usando, ou o tempo que vai gastar para deslocar, para ir encontrar uma pessoa, como a biorressonância é uma técnica muito sensível, eu tinha uma dificuldade maior em, ah, mas será que eu confio mesmo nessa pessoa? Sabendo que quem está fazendo o teste precisa estar bem, precisa estar com viés baixo, né? Não precisa achar ela precisa desse tratamento, que esse não. tratamento é que vai dar certo, né? Então tem essa questão da confiança mesmo. É difícil encontrar um bom profissional, né? Eu já fiz lá na sua clínica algumas vezes. Inclusive, quando a minha mãe passou mal, eu falei assim: ah, às vezes a gente vai lá na clínica, aí não tinha o horário no dia, aí precisava não sei o quê, aí não sei o que lá. E eu assim, gente, eu poderia estar resolvendo isso. E Sim, às vezes só ter um direcionamento, saber assim, não, é dente mesmo? Beleza, nós vamos lá, agora eu tenho certeza que é dente. Então, evitar, às vezes, ter esses gastos desnecessários. sim, Então, sim, Lília. assim, é muita coisa que gera de valor em relação ao que eu poderia viver. Não é que eu não vou precisar nunca de outros profissionais, pelo contrário, né? Sobre esses casos, recentemente uma familiar minha teve alguns problemas, né? E ela queria saber então para qual profissional ela iria, porque ela foi ao hospital, ela foi ao médico e a médica passou uma receita. Gente, nada contra médico, minha família é de médicos, não é isso. Mas a médica não sabia o que ela tinha, E ela porque ela estava passou uma receita, sentindo o quê? ela estava sentindo como se fosse uma sinusite muito forte, mas essa sinusite ela não passava por nada, né? A gente tinha feito uma mudança de cidade, ela tinha me ajudado, a casa em que eu morava, ela era uma casa mofada, a gente já sabia, né? Então essa familiar tinha me ajudado ali nessa mudança e depois ficou com essa reação muito forte. Então ela foi ao hospital e antes dela ir eu falei assim, mas você vai por quê? Porque você já sabe que ela vai te passar um antibiótico e um corticoide. Você já sabe que a receita vai ser essa, né? Às vezes no dia a dia ali, aquele médico do plano tá vendo 1 milhão de pessoas, todo mundo chega, toda hora entra alguém, né? E aí ela voltou e me mandou a receita. A receita era um antibiótico, um corticoide, um paracetamol, um antialérgico, ou seja, vamos atacar tudo? Sim.
tudo de uma vez. E aí a gente fez os testes, se aqueles medicamentos ajudariam, porque às vezes eles iriam ajudar mesmo, né? Ou Sim. não. E no teste deu que nenhum daqueles medicamentos resolveria o que ela estava sentindo, né? E a gente procurou a causa também e deu que a causa era mofo, realmente. E então eu passei a perguntar quais seriam né, as soluções ali para aquele problema, o que ajudaria, né? E deu duas coisas lá, né? Deu a espirulina como detox e deu a acetilcisteína para o muco, né? E aí, em 24 horas, ela já estava assim, Boa. muito melhor. E não tomou, e não Não precisou de tomou. tomar os medicamentos. Nem comprou. Nem comprou. Então, assim, eu não sou contra o medicamento, não é essa a questão, né? É porque a gente viu claramente ali naquela receita que a médica queria atacar de todos. Ó, se for bactéria, a gente vai aqui no antibiótico, se for alergia, a gente vai no antialérgico, se for algo mais, a gente vai no corticoide, né? E quantas vezes a gente vai tomando e o negócio não resolve. Ah, se for uma virose, aí você toma o paracetamol. E já são medicações que os meus familiares não têm, assim, tanta intenção de usar sem necessidade, né? É claro que, não, Lília, a gente fez aqui, tá piorando. Tudo bem, a gente entra Sim, com a medicação. Não, uma coisa não é contrária à outra, sim, de forma alguma, né? É um complemento, assim, quando a gente vê, olha, a gente não sabe o que é. Vamos pegar uma pista? sim. Não, é muito legal, Lília, é o que você está falando, que é o problema. Muitas pessoas passam por esse problema. E você falou uma coisa que eu até não tinha pensado. Por exemplo, você precisa de. Os problemas acontecem mais no final de semana. Eu não tinha. Eu falei, gente, você sabe que você tem razão? Principalmente questões familiares, né? Alguém passa mal, é final de semana. E às vezes, agora isso é fato que você está falando, realmente, biorressonância são poucos profissionais, por isso que eu estou aqui batendo na tecla, Uhum. falando, gente, para quem trabalha é um diferencial na profissão da pessoa, né? E para quem, igual você, que quer, o que usa na sua família, já te direciona na sua vida, facilita a sua vida, no dia a dia, né? Uhum. Bom, e realmente, ao invés de você correr atrás de um profissional, você mesmo já aprende, você já desembola e já resolve. Bom, pessoal, só contextualizando, eu estou aqui conversando com a Lília. A Lília é advogada, ela fez tá, a Gisele está até complementando aqui, que E a de Débora também noite. dá de noite, né, Isso, Gisele? Isso isso mesmo, é mesmo. final de semana e de noite que aí dá tudo quanto é confusão. Bom, e a Lília, ela é advogada, gente, ela foi aluna, ela não tem intenção de atender as pessoas, né? Ela fez Uhum. por ela mesmo, ela na família dela. E então eu vou lembrando aqui que a gente está nessa maratona de lives para a Semana da Biorressonância. Então vão lá no link da minha bio, façam inscrição lá, não tem custo, e vocês vão assistir 3 aulas, tá? Sobre esse universo da biorressonância, tá bom, pessoal? Então, retomando aqui, Lília, me conta, logo depois que você fez o curso, quanto tempo depois você começou a aplicar? Não, aquela primeira aula já que você fala assim, não, já vou ensinar aqui porque vocês ficam muito apressados, então já vou ensinar de uma vez e depois vocês fazem o resto. Como eu já tinha uma prática de biorressonância que era minha, aí eu já queria, aí já comecei a assistir as coisas do ambiente e não sei o quê, e já comecei a aplicar de outra forma, né? Durante muito tempo eu ensinei também a organizar os ambientes. E depois eu fui ver que, na verdade, essas técnicas de segurar as coisas, né? Maricondo, que eu gosto muito, de segurar, perguntar, né? O meu trem de cobre aqui. Ah, que Perguntar, bonitinha! perguntar se isso daqui me traz alegria, nada mais é do que uma biorressonância também, né? Então, Sim. essa sensação assim, mas isso aqui realmente tem a ver comigo, né? Que eu já fazia muito em relação às roupas, às coisas da casa, em relação às vezes à decisão que eu ia tomar. E para as minhas alunas também, dou aula de algumas questões, eu já tinha ensinado essa técnica, eu falava que era a técnica de abraçar a árvore, né? A técnica hippie de fechar os olhos e perguntar, né? De buscar esse sim ou não. E vários alunos minhas já tinham me relatado assim, Lília, às vezes eu vou comprar uma peça e eu uso essa técnica de fechar o olho, segurar a peça e perguntar ali se aquela peça é um sim muito óbvio ou se ela é um não muito óbvio. Então parece uma coisa muito mística, mas não é. É por causa da energia mesmo, né? Tem algo ali que o seu corpo gosta ou que ele não gosta. E a gente sente isso naturalmente, mas não sabe colocar em palavras. Às vezes tem algo, pode ser um objeto mesmo, que para as outras pessoas não faz diferença aquele objeto, mas para você faz.
para você faz. Eu lembro quando eu ensinei essa técnica da Marie Kondo, né, que é de segurar as coisas e perguntar se aquilo traz alegria. As meus alunos perguntavam assim: ah, Lília, mas e a utilidade da coisa? Isso não é uma técnica de utilidade. Pode ser muito útil e ainda assim não trazer a alegria que você quer. Não interessa ali a utilidade, né? Da mesma forma que eu fiz esse teste lá com meu marido, eu até gostaria que desse que o amendoim é péssimo para ele, né? Mas eu tinha que sair dali daquele papel e falar assim: olha, eu estou fazendo o teste, é minha responsabilidade, tá? Assim, o mais isenta possível. A resposta que o teste for dar não pode ter relação com o que eu acho que é bom para ele e o que eu não acho que é bom. Sim. Então, eu acho que o principal, talvez, da formação que eu tenha mais extraído é, primeiro, essa necessidade de preparar o ambiente mesmo, né? Que eu não fazia antes, não fazia. E essa responsabilidade de aplicar algo ali, entendendo, olha, o que está influenciando mesmo. E essa semana mesmo eu fui fazer um teste em outro familiar. Ah, E aí eu tenho o aurímetro, né? Eu tenho o aurímetro, eu tenho o dual rod, enfim. Eu gosto muito do teste do aurímetro. Antes eu fazia o teste da força muscular, mas eu gosto muito do aurímetro, gente, principalmente fazer Aurinho, com as sei o que que ela tá meninas. falando, viu? Só Isso, pro até pessoal. eu acho que o meu até é um que você tem Ah, também, tá. mas Um assim, de né? madeira. Isso, eu tenho Deve ser esse o aqui, de ó. madeira. Ele vem numa caixinha assim, Uhum. né? E aí esse Ah, aqui igual. é Isso, igualzinho, né? igualzinho. Igualzinho. Isso mesmo, legal. Assim, as minhas filhas gostam muito do aurímetro. Elas acham engraçado ele encostando, enfim, elas gostam, então eu costumo usar o aurímetro. E aí eu tava fazendo o teste, né, numa familiar, e eu normalmente tenho que tirar absolutamente tudo e tal, só que eu estava com um colar de ouro, era um ouro mais maciço, assim, e eu não tinha percebido. E eu tô lá, e eu tô assim, não tá legal. Será que é o lugar que a gente tá? Não, não tá legal, não tá legal, não tá legal. Aí essa familiar virou e falou assim: é porque você tá com colar. Então, os próprios familiares já sabem mais ou menos como que funciona, o que tem que ser o preparo, como que tem que ser aquilo ali. Aí eu tirei o colar. Normalmente o meu óculos não dá, tudo eu tenho que fazer sem o óculos mesmo, já abstrair que é assim mesmo. Eu costumo usar muita joia, né? Sim. Advogado usa muita bijuteria, joia, coisa de ouro, assim, então tem que fazer esse preparo. Mas os próprios familiares já começam a entender assim, olha, né? Tem isso, tem aquilo, e aí ela me falou, e aí eu tirei o colar. O negócio. Aí o teste deu certo, né? Você, embora goste de fazer o teste do time, eu gosto do ovário e próstata, adoro ovário e Tá tudo próstata, certo. tá tudo certo. Então, assim, o que eu extraí mais do curso é essa responsabilidade. Olha, eu estou fazendo isso não é uma decisão definitiva, pode ter uma influência minha, então eu preciso fazer com a maior responsabilidade possível de que isso é um direcionamento. E não, isso aqui vai resolver todos os meus problemas. Em nenhum momento, né, Paty? Você vende Sim, isso. sim. Isso aqui, solução para todos os problemas. E eu vi um comentário, tem até um vídeo seu, né? Da Ah, pessoa falando assim: exame padrão ouro para quê? é. Aí eu, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, Uma sim, coisa não é sim. substituto da outra. Não. E em muitos termos, às vezes a biorressonância vai pegar algo que aquele exame não pegaria, ou pegaria muito tempo depois, né? A gente Sim, está sim. acostumado a confiar muito assim: eu vou fazer um exame de sangue, é igual o exame de parasita, né? Eu vou fazer aqui o exame de fezes para parasita. Às vezes Não dá não é nada. aquela época do parasita, aí não dá nada, aí não sei o quê. E aconteceu isso com uma das minhas filhas. A gente fez o exame, né? Exame de fezes lá, parasitológico, não deu nada, mas no hemograma apontou que ela tinha sim Olha, parasitas e o aurímetro já tinha apontado também que ela tinha tênia, que ela olha. tinha tênia. Então eu testei isso, testei as doses dos medicamentos que a pediatra indicou. Era um medicamento mesmo, não era chazinho, não era nada. A pediatra falou: olha, eu acho mais seguro fazer, eu confio na pediatra. E no teste eu perguntei: olha, é a dosagem, essa dosagem mesmo? E o teste deu que sim, e eu tomei e ela ficou ótima e deu tudo certo. Então eu acho que é um direcionamento. E a gente sabendo de várias coisas nesse sentido, a vida vai ficando mais fácil, a gente vai removendo o temor também, porque senão qualquer coisa a gente fica aterrorizado, né? Essa semana que todo mundo lá em casa pegou gastroenterite.
Todo mundo é criança, de casa com criança. Todo mundo pegou gastroenterite. E aí eu queria saber se era verme, porque teve lua cheia, né? Sim. Teve lua cheia, se era verme, se era virose, e deu que era virose. Em todos nós deu que era virose. Não tomamos nada, passaram alguns dias, todo mundo Que tranquilo. bom. Então, assim, é um direcionamento para sentir um pouco mais seguro. Não é que vai substituir médico, que vai substituir todos os exames, que sua vida vai virar outra vida, que agora você vai conseguir resolver tudo, né? A gente precisa sempre de uma rede. E teve um teste interessante que eu fiz, Paty, que Ah, foi em outra familiar. Ela queria saber qual médico consultar para o problema que ela estava tendo. Então, ela estava tendo um problema intestinal. Ela já tinha ido a vários médicos e nenhum achava assim exatamente qual que era o problema. E aí ela queria saber, então, qual médico consultar, né? E no final deu que era para ela consultar uma nutricionista, que a causa era alimentar, que a causa era alimentar. Então, assim, tem uma pergunta aqui, né? Se gostaria de saber se eu uso a biorressonância na minha profissão. Não, advocacia e biorressonância, sim. não, você usa na sua vida, né? Eu não encontrei nenhuma Não, aderência. você é dessa última turma, não é, Lília? Isso. Na última mentoria, eu vou ensinar uma técnica lá que ajuda em decisões. Aí você pode te ajudar no seu Isso. trabalho, tá bom? Às vezes vai me ajudar individualmente, né? Mas não Sim, assim, não vai chegar um cliente para mim. Eu não tenho a menor é. pretensão de Sim, aplicar sim, biorressonância em clientes, nem sim. de fazer atendimentos nesse sentido. Eu sou advogada mesmo. Tá E a certo. ideia é que eu facilite a minha vida, né? Isso, tá certo. Nossa, legal. Então, você estava falando desse último caso, aí no final deu tudo certo. Tudo certo. Então, assim, ela começou mesmo um plano alimentar. Eu fiz a checagem de todos os alimentos do plano alimentar, né? Então, foi uma familiar que ela, durante muito tempo, teve uma dieta carnívora, tá? Teve uma dieta carnívora. Essa dieta carnívora não foi boa para ela, porque na internet é assim, não, isso aqui é bom para todo mundo. Sim, sim. E a gente já sabe que não funciona assim, então a gente fez o teste dos alimentos, da dieta. Ela descobriu que ela não estava podendo, naquele momento, né, consumir mesmo a carne vermelha, consumir ovo, que eram alimentos que ela estava consumindo todos os dias e não estava notando. E aí fez a troca para uma outra dieta que vai ficar um tempo eliminando ali e depois vai tentar reinserir esses alimentos. O legal, né, Paty, é que a biorressonância dá um indicativo do que ressona naquele momento. Sim. Não significa que, olha, isso daqui nunca mais É, você vai poder verdade. encostar. É claro que tem alguns alimentos que a gente reage mesmo, né? Sim. Mas eu mesma tenho essa questão com o ovo. Eu ressono muito bem com aquele ovo que é caipira de verdade. O ovo de supermercado, meu corpo não consegue digerir. Eu sempre passo mal. E aí eu faço o teste, tipo assim, Você faz em faço, você. faço em mim para saber. Olha, esse ovo é caipira mesmo? Porque hoje em dia vende ovo caipira, né? Caipira é coisa Sim, nenhuma. não. Fala assim, ovo tipo caipira, né? Tipo. Ovo tipo É o caipira. É, a galinha fica desse. livre, mas ela come milho. Então ela só Sim. come a ração. Não adianta nada, né? Porque é o que ela alimenta mesmo. Então, em pequenas coisas, né? A Ângela falou assim, que ela queria saber se eu usava em decisões. Tem 10 anos que eu uso biorressonância. Nesse esquema, né? Eu fazia aquela. Gente, tem mil formas de fazer, tá? Não precisa ter aparelhinho, não precisa de nada. Eu passei 10 anos fazendo, fechando o olho, fazendo as perguntas, né? E vendo se eu ia para trás ou para frente. Fiquei 10 anos fazendo dessa forma. Hoje em dia eu faço com o aurímetro, porque eu realmente gosto de ver ele. Eu acho legal ele É. encostar e repelir, né? Eu acho interessante. Mas quando eu tô no supermercado, eu vou levar o aurímetro pro supermercado. Eu faço as outras formas. Então a gente tem forma com dedinho, a gente tem essa forma de ir para trás. Tem um milhão de jeitos de fazer, né? Mas as decisões, quando eu realmente estou na dúvida, eu gosto sim. Às vezes também é uma pausa que a gente faz naquele momento. Quantas vezes a gente não compra as coisas assim, ah, não sei o que, fulano falou que faz bem. Fulano falou É. que faz bem. E a gente acha, ah, faz bem para todo mundo. Isso aqui, ó, faz bem para todo mundo. Ah, e teve um outro teste que eu fiz também, Tati, que foi em relação à posologia de vitaminas. Posologia de vitaminas. Então, eu sempre suplementei algumas coisas, mas eu estava notando que, por exemplo, a minha dose lá do magnésio tinha
alguma coisa estranha. E aí eu testei a dose, né? Normalmente vem lá na latinha, 3 cápsulas. Eu tô assim, eu tô achando que 3 cápsulas tá meio demais. Tá meio demais. E eu testei e deu que era isso mesmo, que era 3 cápsulas mesmo. Só que tinha um outro suplemento que ele deu que eu não tava. Não Que não tava. era Então eu acho ressonante. que não era ressonante. Ou seja, eu achei que o problema estava em uma coisa. Se eu não tivesse a biorressonância, eu teria tirado o magnésio. Estava implicada. Eu estava implicada com o magnésio, sendo que o problema não era o magnésio. Era um outro suplemento que eu precisava, de fato, alterar ali a dose dele, né? E às vezes até em coisas pequenas. Teve um teste que eu fiz que eu achei muito interessante, que foi sobre vitamina D. Então a pessoa tinha uma questão de pele e ela já tinha ido em todos os profissionais. Todos os profissionais, todos os dermatologistas, e todo mundo falava que era psicológico. Porque, em geral, a pele realmente tem a ver com Sim, essas questões. Só que sim. nada do que ela fez tratamento, e isso já há anos, ela com esse problema de pele, anos, 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 e nada. Ela fez desparasitação, porque, ó, se não é emocional, é parasita, e nada do negócio melhorar, e nada. E a gente foi fazendo os testes, e os testes foram mostrando que era uma deficiência de vitamina D. Só que o interessante em relação a isso é que a suplementação não ia adiantar, né? Então, eu não sei se quem está assistindo aqui sabe, mas a vitamina D que a gente suplementa é um dos tipos de vitamina D, né? Existem muitos outros. Então, eu comecei a fazer perguntas em relação aos outros tipos que vêm do sol mesmo, né? E deu que de fato ela precisava era tomar sol, Tô- não era suplementar. Não era suplementar. Que a suplementação, e aí eu fiz aqueles testes, né? Isso daqui vai ajudar mais 50%. E aí eu fiz esses testes progressivos e deu um valor muito baixo. Então eu passei a perguntar o que de fato iria ajudar, né? A gente viu primeiro que era qual que era a causa, e aí a gente foi testando as opções. E testei, inclusive, onde que ela deveria tomar sol. Se era no lugar que ela tinha o problema de pele e tal, e deu que ela deveria tomar nas palmas das mãos, né? Que é um lugar que a gente não sabe muito, né? Mas é o lugar que tem maior número de receptores. Testei o horário que ela deveria tomar, onde que ela deveria tomar, porque foi assim uma prescrição completa. É muito interessante. É claro, né, gente, que eu não vou falar assim, nossa, agora resolveu a não, foi. vida, acabou, mas é um direcionamento. Ela Sim, já tinha ido, e tomou, ela tomou o solzinho lá tomou o solzinho lá, tá lá, e melhorou. ainda tá Hã? tomando e o negócio tá melhorando. Ainda tá Nossa, tomando, que maravilha. né? Então, assim, às vezes a gente. Como que o dermatologista saberia disso? Ai, é. Realmente é muito abstrato, né? E hoje em dia a gente tem uma tendência a querer tudo assim. Não, porque se não tiver no exame de sangue, É, se não tiver isso, isso e isso, e às vezes uma ilusão também de que aquilo vai dar um raio-x do que a gente está vivendo naquele momento, e nem sempre, né? Quantas vezes a sim, gente toma, eu tomo uma medicação porque o meu HDL estava alterado. O HDL lá no exame de sangue, ele é calculado por fórmula, ele não é medido no sangue. Então, às vezes, a gente dá uma hierarquia para coisas que não necessariamente tem aquele peso todo. Essa questão dos parasitas é uma, né? Dá uma hierarquia ali para o exame de fezes parasitológico, às vezes nem tá na época ali do ciclo em que ele apareceria naquele lugar, né? Verme não é só no intestino. sim. Então é uma ideia de ir direcionando assim, de ir pensando em outras coisas que a gente não pensaria. E ela falou: Nossa, mas tem anos que eu tô indo de dermatologista em dermatologista, ninguém falou nada de vitamina D, de nada de não sei o quê, né? E aí isso atrai de novo, né, Paty, a responsabilidade pra gente. Porque se eu não Sim. soubesse que a vitamina D tem outros tipos além dessa que a gente suplementa, que é a D3, né? Se eu não soubesse disso, dificilmente eu saberia fazer as perguntas também. Sim, sim. Então Tem que estudar, isso mesmo. acaba criando na gente uma necessidade de estudar mais. Sim, Nesse outro caso da minha familiar que estava lá intoxicada pelo mofo, se eu não soubesse essas formas de detoxificação, lá no caso da espirulina, da clorela, eu não teria condições de perguntar para ela. sim, Então, sim. assim, eu que gosto muito de estudar, isso me ajuda a estudar cada vez mais, de ir pensando assim, olha, como que funcionam mesmo as coisas? O que que precisa? O que mais eu posso saber
sobre isso, porque isso vai me ajudar a fazer as perguntas certas também, né? O Sim, instrumento, ele é só o instrumento. ele é Se quem só. está testando não tem conhecimentos, dificilmente vai conseguir Sim, fazer um não, você tá, teste bom. você tá tocando um ponto muito interessante, sabe, Lília? Por isso que eu até falo que a biorressonância é uma filosofia de vida, porque, primeiro, igual você está falando, você precisa de. Tem o passo a passo, porque você quer fazer a técnica correta, você tem que Uhum. melhorar a questão do ambiente, a responsabilidade de quem está tratando, de quem está testando, né? De você realmente ter a intenção verdadeira, ética, né? De Isso, atender o outro. Isso é fundamental, isso é a base, porque a gente sabe que tem profissionais que, né, Lília, dá uma é, forçadinha nisso é, aqui, né? Não vou é, entrar no. Mas, isso. enfim. É a Mas a mesma coisa real. de eu virar de eu vender Botox. Aí eu quero ir lá e falar assim, você precisa. Sim, mesmo, Todo mundo a gente vai sabe. dar. Sim. Então, não. Então, você tem que estar com a verdadeira intenção de ajudar o outro naquilo que é realmente para o outro. Ponto. Sem a gente não pode ter julgamento, não é verdade? Agora, Uhum. e essa busca, igual a já está falando aqui, conhecimento e técnica. Gente, a gente que entra no mundo das terapias, o mundo da saúde integrativa, o próprio não fala integrativa. Vamos integrando tudo. Janaína vai ficar gravada, meu bem, tá? Aqui no Instagram e no YouTube. Assim que terminar aqui, ela já vai para o YouTube, tá certo? Pessoal, e olha, eu tô aqui com a Lília, ela tá contando aqui a experiência da biorressonância na vida dela, no dia a dia dela, com os filhos, com a família dela. Mas vocês também podem entender mais esse assunto na Semana da Biorressonância. O link tá lá na minha bio. Só você se inscrever, não tem custo nenhum, tá? A primeira aula vai ser dia 1º de julho. Vai ser do dia 1º até o dia 7, tá bom? Então, Olivia, eu acho muito assim interessante que assim, a gente tem que ter o pé no chão. As pessoas entram na internet, minha filha, se você abrir a internet, você fala, nossa, aqui está a solução para todos os planetas, pode fechar todas as faculdades de medicina do mundo, que a solução está na internet. Não é assim. Não é assim, gente. A gente tem que ter pé no chão, ser honesto e fazer as coisas com a intenção realmente ética e verdadeira, E né? Ah, conhecendo sempre mais, né, Pá? Eu vivi uma sim. situação hoje que eu queria relatar, que eu achei muito interessante, né? Tem uma amiga minha que ela usa a biorressonância no trabalho, então ela é arquiteta, Ah, né? legal. Então ela usa essas técnicas, o nome dela é Bruna Povone, com W. E ela foi na minha casa e eu relatei para ela. Eu não tinha o Dual Rod ainda. Eu falei, amiga, tem alguma coisa na minha cama. Gente, Tem alguma coisa. hormônio é isso aqui que ela está É, falando, tá? Só para vocês sintonizarem. Isso aqui é um instrumento que ele detecta se tem alguma energia no ambiente. Deletéria. Não, pode isso, continuar, Lívia. isso. E aí eu falei com ela, falei, eu mudei agora, recentemente, não conheço esse apartamento, não conheço o terreno, mas tem alguma coisa. E aí, ela mora em São Paulo, ela veio a BH por outras questões e ela foi lá em casa com o dual rod dela, né, com a bússola dela, porque aí o dela é muito mais avançado do que eu tenho conhecimento para fazer. E realmente o dual rod cruzou em cima da cama toda, né, em cima da cama toda. E ela me deu as instruções, né, de como neutralizar aquilo ali. Lá no curso a gente aprende isso também. Mas ela me deu algumas coisas bem específicas, que pedras que eu colocaria naquele ambiente, que plantas eu colocaria também. E cruzou lá e no quarto das minhas filhas. Então, em cima da cama das minhas filhas também. No meu escritório não cruzou. Na bancada da cozinha, que é a parte que eu mais uso da casa, teve esse cruzamento também. Então, assim, o apartamento era quase todo liberado. Mas os lugares que a gente mais usava, ou seja, o lugar de dormir, que passa mais Aham. horas, e o lugar de cozinhar, que é onde eu passo mais horas também, porque eu cozinho muito italiana, né? Eu cozinho muito, eu também tinha uma sensação que ali não Não estava estava legal. legal. E aí cruzou lá, né? Então ela me passou vários direcionamentos, quais pedras colocar em cada lugar, quais plantas e tal. E aí o que aconteceu foi que ela me avisou, ó, as plantas vão morrer, tá? Você não fica triste não, porque como tá muito forte, elas vão absorver e vão morrer, você vai, né, substituindo essas plantas. E aí a minha, do meu quarto, tava lá bonitinha, era uma orquídea branca, né? Ela tava lá bonitinha. Chegou o meu duo rod, eu fui passar meu quarto, beleza, Beleza. beleza. Ótimo. A planta do quarto das minhas filhas já tinha morrido. Então eu fui passar no delas, cruzou de novo. Né? A planta da cozinha também morreu rapidinho. A planta da cozinha ela durou umas 2 semanas e morreu. Né? Fui passar lá,
cruzou de novo. Então são coisas que a gente vai aprendendo ali ao longo do tempo e entendendo. Só que eu continuei passando mal no quarto. E aí, durante uma aula sua, aquela aula que você fala sobre o ambiente, né? Durante uma aula sua, você falou assim: ah, aqui no Brasil não é muito comum, mas tem gente fora que usa manta elétrica. E o que que eu uso no inverno? Manta Ah, elétrica, que veio inclusive dos Estados Unidos. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: amiga, já está descruzado lá no meu quarto, mas eu ainda não estou sentindo bem. Eu vi uma aula aqui da doutora Patrícia e ela falou da manta. E eu uso manta. Aí ela, amiga, faz o seguinte, liga a manta e você vai ver ele cruzar. E era isso. Então, assim, quanto mais conhecimentos, mais fácil a gente vai tendo acesso a essas questões. Eu sempre fui mais sensível em relação a essas mudanças do ambiente, principalmente radiação eletromagnética, muita sensibilidade. Sempre fui aquela pessoa que desliga tudo à noite, desliga modem, desliga celular, desliga tudo, porque me incomoda, assim, profundamente. Incomoda muito, sim. Uma luzinha ligada, a luzinha do freezer. O freezer não bom. tem como desligar, então você põe ele lá longe, né? Mas a Gisele está perguntando se o Dual Rod também é influenciado pelos pensamentos. Tem até Sim, uma forma de calibrar, né, Paty? sim. Olha, todos esses instrumentos, Gisele, tanto o aurímetro quanto o dual hold, eles são muito sensíveis, tá? E a sua intenção, o seu pensamento pode influenciar. Mas Gisele também é aluna. Você vai ver lá, vai ter uma parte, Gisele, que eu explico sobre isso, tá bom? Você vai chegar lá, tá? Mas legal, legal, Lília. Nossa, ô Lília, muito bacana a sua experiência, tá? Aqui com a gente. Pessoal, só aqui reforçando que cada hora chega gente nova aqui. A gente está aqui no aquecimento para a Semana da Biorressonância. Vão ser 3 aulas, não tem custo. Vai lá no link da minha bio, façam uma inscrição para vocês conhecerem esse universo da biorressonância. E vocês vão entender que a biorressonância pode ser usada por profissionais da saúde, como foi, né, ô Gisele? Ô, Lília, no seu caso, né? Eu sou dentista. E eu usei, quando eu usei a própria biorressonância com a Lília, né, Uhum. no atendimento odontológico, mas também quem é terapeuta, quem quer se tornar terapeuta, em casa, né? A Lília é advogada, mas ela usa a biorressonância na vida dela. Gente, isso aqui que ela está contando é super importante, porque a Lília, você é muito sensível, né, Lília? Isso é É. maravilhoso. Mas tem pessoas que não têm sensibilidade Não. nenhuma e nem sabe. Tá lá usando cobertor, né, elétrico maravilhoso, né? Não? Ai, é tão bom. Pois é. E aí tá uma delícia ali e aí começa aquela bola de neve, cada dia uma coisa, a Uhum. pessoa a imunidade vai caindo, ela vai ficando fadigada, e ela nunca vai pensar, associar que é a radiação eletromagnética que ela tá lá, tá? Porque Uhum. até você ter o sintoma e você realmente vir adoecer, às vezes demora anos, né? Ou não. Tem até um caso aqui do Ronaldo, ele até entrou na live, não sei se ele já tá aqui, a gente vai ter uma live com ele depois, acho que vai ser domingo que vem. O Ronaldo tem um caso, ele é terapeuta, ele usou o aurímetro na cliente dele, viu que a mama estava toda alterada. Falou, olha, vai no médico, porque tá dando muita alteração. Ela foi no médico, o médico fez exame, não achou nada, xingou ela toda, falou, né? Xingou, mandou ela embora. 3 meses depois veio o diagnóstico de câncer de mama. Quer dizer, o dela até foi muito rápido. Mas é o que você falou lá atrás, Lili. Às vezes a biorressonância ela detecta antes, né? É. Vê que algo não está legal antes do exame, né? Porque ela é bem sensível. Como ela é sensível, essas interferências de ambiente, da intenção. Ô, gente, e o ambiente, ele interfere no teste, tudo bem, mas olha o tanto que ele interfere na saúde, Uhum. né? Então é óbvio que você vai usar na sua casa com seus filhos, E né? às Então, vezes muito, muito evita legal. também os gastos, né, Paty? Porque teve uma vez que eu fui no seu consultório, tava até com a sua filha, Gabi, né? Isso, isso. E o que eu expliquei pra Gabi foi o seguinte, Gabi, eu tinha acabado de ter minha segunda filha e eu tava com uma alergia na pálpebra muito forte. Eu tive essa alergia durante a gestação e ela piorou muito no pós-parto, né? E aí eu falei, Gabi, eu não sei se é maquiagem, eu não sei o que que é essa alergia, eu não consegui descobrir. Eu já troquei maquiagem, eu já fiz isso, eu já tinha gastado todo dinheiro já. Ah, creme, não sei o que, não sei o que lá. O que eu achei mais interessante nesse dia é que a Gabi
começou a pegar a maquiagem de vários que estavam lá no consultório, né? E ela começou a testar. E aí, Paty, você falou assim: ah, eu tenho uma maquiagem orgânica. Não Ah, sei se era, não sei se era Natura, Boticário, não sei o quê. Aí você pegou a maquiagem lá. Aí colocou na minha mão, não ressonou. Aí a Gabi olha, virou e falou assim: não é porque é orgânico que é bom para você. Vou fazer outro teste. E aí, ela pegou o celular dela, pôs uma maquiagem, me deu o celular sem eu ver. Eu segurei o celular com aquela maquiagem, né? E ela fez e ressonou. E era essa marca aqui, ó, Visela. Visela. ah, Desde então, tudo meu é dessa marca aqui. Eu nunca mais tive alergia. Eu simplesmente fui lá, comprei tudo dessa marca e nunca mais tive essa dermatite. Então, assim, ela testou várias coisas, todas davam, não, não ressona, não ressona, não ressona, não ressona, não ressona. Quando chegou nessa, eu fiquei impressionada porque eu nem sabia o que ela estava testando. E é isso que é o interessante da biorressonância. A pessoa que está sendo testada não precisa saber. O que sim, gera também o que gera também uma responsabilidade em nós, né? sim, De sim, testar realmente com a intenção de testar aquilo e saber se aquilo é bom para aquela pessoa, né? Tem gente que fala assim: ah, mas como assim? Eu nem preciso saber o que você está testando em mim. Isso gera uma responsabilidade para mim também, para que eu esteja sim, testando certo. E aí, só quando eu fiz a formação que eu entendi como que foi possível que ela me desse o celular com a imagem era a imagem dessa máscara de cílio, tá? Com o celular, eu não estava vendo o que que era, ela não me falou o que que era, ela não falou o nome da maquiagem, ela só pensou naquela maquiagem, na Visela, na marca, e aquela marca deu que ressonava comigo. E de fato, a maioria das minhas maquiagens hoje são dessa marca. Nunca mais tive alergia, nunca mais tive problema. Então, gente, assim, é muito, muito interessante a forma como funciona e como isso gera também para quem está testando uma grande responsabilidade ali de sim, fazer um encaminhamento e de explicar, olha, isso daqui não é nada demais. Nós sim. vamos ver o seu corpo agora. Sim, ô Lília, e essa questão da, ó, gente, a mulherada aí que todo mundo usa maquiagem, isso é muito comum, Lília. Por exemplo, eu até fiz uns posts falando sobre isso, porque tem pessoas, por exemplo, eu já tive paciente lá que o lábio ficava inchado, aquela coisa, O já negócio tomou da corticoide, já tomou roupa, antialérgico. né? Hã? A roupa, o tecido da Às roupa. vezes pode ser. Sim, já teve casos com tecido da roupa, mas maquiagem é muito impactante. Às vezes a pessoa, me dá umas feridas assim, descasca a pele de um lado, depois descasca do outro, daquela processo inflamatório, sem que nem para quê, quando vai testar. Muitas das vezes é maquiagem, sabe? Então foi muito legal você ter falado, porque isso é muito comum. A Ângela está até falando, infelizmente tem pessoas que por falta de conhecimento não acreditam em energia. Mas, Ângela, o legal é você explicar para a pessoa, sabe? É igual a Lina tá falando, às vezes a pessoa não precisa nem saber o que você está testando. Mas você explicar o que é a biorressonância, que não tem nada de Uhum, religião, não tem nada de né? misticismo, tá só detectando o quê? O campo Isso. eletromagnético da pessoa, que é único para cada um, tá? É muito simples. Mas quando o próprio resultado fala por si só, né, Lina? A hora que você vai lá, É. testa, Nunca pronto. mais tive problema. E de saber também, né, Paty, que é o que ressona com o seu corpo naquele momento. Às vezes você está num momento, eu, por exemplo, estava ali no pós-parto, realmente o meu corpo já estava sobrecarregado. Então ele iria reagir mais com várias coisas, né? Hoje em dia, se eu vou lá e uso um dia, dois de uma maquiagem normal, faço uma maquiagem para uma festa, que tem várias lá que não dariam naquela época, eu não vou ter o problema que eu tive naquela época. Sim, Né? Não vou sim, ter aquele problema de uma forma tão intensa. Então, da gente entender também, olha, eu estou fazendo esse teste aqui, às vezes o alimentar, né? A minha médica falava muito isso, ela falava, eu não gosto de pedir esses testes alimentares, porque é um raio-x do que você está vivendo no momento. Às vezes, nesse momento, o seu corpo não tolera esse alimento. Não significa que ele nunca na vida vai tolerar, né? Isso é um xerox E quando você sabe fazer, sim. então Facilita, você né? pode testar várias vezes. Você não precisa ficar voltando na pessoa. Não, vamos testar leite de novo? Sim, Vamos testar ovo de novo? Né? Nossa, Você sabe fazer. sim, Lilia, isso é legal, você sabe por quê? Porque
o corpo da gente tem constante mudança. Igual você falou, você estava no pós-parto, a sua realidade, o seu corpo naquele momento, ele estava de uma maneira. 15 dias depois, um mês depois, ele modifica. Então, é isso mesmo, aí você vai ficar voltando no profissional, né? Você mesmo fazendo, ao tanto você facilita, pronto, resolve ali mesmo e acabou, né? Bom, Lília, muito legal esse bate-papo nosso, tá? Nossa, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, muito legal, você explicou assim de uma maneira objetiva, né? Contou toda a... Não digo toda que eu não sei, né? Mas assim, muita Tem parte. muitos outros testes, mas assim, eu acho que a mensagem é essa, né, Paty? De que envolve uma grande responsabilidade, né, Sim, de quem está fazendo o teste, de que não é só para quem quer trabalhar com isso, de forma alguma, facilita a vida em vários sentidos, e pode ter coisa ali que você está vivendo, não está sentindo tão bem no dia a dia, e ninguém vai estar lá com você o dia inteiro, vai estar lá na sua casa, vai ver tudo que você usa para chegar ali àquela causa. Então, se tem formas fáceis de identificar, por que eu vou ficar batendo cabeça? tá certo. Legal, você falou, você até tocou fórmulas fáceis, né? Porque a biorressonância, de certa forma, ela é simples, né? Você precisa de ter os cuidados, né? Igual a gente Isso. falou aqui, mas ela é simples, Precisa né? de Bom, nada, nem precisa desses trem que a gente mostrou aqui. nem precisa, sim, nem precisa. Lília, então eu vou te agradecer muito, tá? Da gente estar aqui junto. A gente, ó, Lília é minha vizinha, né, gente? Eu sou de Belo Horizonte, ela também conheci ela, porque ela foi minha paciente, muito bacana. E a gente continua juntas aí, Lília. E, pessoal, agradecer a todos vocês, tá? Hoje é domingo, horário de almoço. Então, quem sentir a sintonia, quiser conhecer esse universo da biorressonância, vai lá no link da minha bio, faça a inscrição na semana da Uhum. biorressonância. Vão ter 3 aulas, tá? Não tem custo, não, gente. Não tem que passar cartão, nada disso, tá? Não, porque é bom esclarecer, porque o pessoal me pergunta. Bom, então, Lília, do fundo do meu coração, tá? Gostei muito de conversar com você. Eu também. E a gente continua, e depois a gente marca de novo mais à Isso frente. mesmo. Tá bom? Gente, bom domingo para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. E obrigado meus alunos aí, Ângela, Ronaldo, Gisele, que tava junto aí. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.